Prezados amigos, estimados irmãos e irmãs do Ideal Espírita, o nosso bom dia e votos de muita paz. É com muita satisfação que retornamos a casa, que mais uma vez nos honra com a oportunidade de refletirmos com vocês alguns apontamentos a respeito do tema proposto. E como sempre trago também o abraço afetuoso dos companheiros do Grupo Espírita João Evangelista, do qual participamos, e dos nossos pares da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, aonde emprestamos a nossa colaboração. O tema família, convenhamos, é daqueles assuntos que jamais perdem a importância, convocando-nos sistematicamente a demorada reflexão. É interessante também lembrar que o próprio Jesus, o guia e modelo da humanidade, o mestre por excelência, o pedagogo da humanidade, quando aqui esteve junto de nós, trazendo a mensagem da Boa Nova, também se permitiu, de maneira excelente, compor uma família. Com certeza o Senhor poderia, por si só, dar toda a mensagem, que é um convite permanente a uma releitura de nós mesmos. É aquele convite que nunca acaba, insistindo para que nos movimentemos nessa viagem interior que a todos cabe realizar, para conseguirmos, passo a passo, a alforria espiritual a que todos nós estamos fadados. E quando nós então falamos em maternidade, evidentemente aí está configurado uma das mais altas expressões e missões do ser humano quando encarnado. Temos o registro aí na tela, uma fala de Emmanuel no livro Consolador. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. O que nos convém entender que, decididamente, a composição da família não é estruturada ao acaso, apesar de assim parecer muitas vezes. Todos nós, quando ingressamos na experiência humana, através da reencarnação, invariavelmente temos uma pauta já construída, em que os lances essenciais da existência ali estão delineados, conquanto, como nós temos a nível pessoal ou coletivo, a possibilidade do exercício do livre-arbítrio, podemos, é claro, dentro dessa mesma lei, alterar o curso de alguns apontamentos, de alguns quadros mais ou menos definidos, o que vai caber a cada um de nós a responsabilidade pelo mérito ou demérito dessas ações. Mas, com certeza, parece-nos, ultrapassando os limites da compreensão comum, o que é compreensível, a doutrina espírita nos avança nessa reflexão ou nessa compreensão da extraordinária missão da família. A doutrina espírita, mais uma vez, como sempre, através dos seus fundamentos, nos mostra que, como espíritos imortais que somos, e nunca canso de insistir nesse ponto, nós somos antecedentes ao berço e consequentes ao túmulo, nessa romagem infinita rumo a Deus, é que transitamos na esfera humana, invariavelmente no círculo familiar, para que comecemos a aprender entre as quatro paredes do ninho da família, as possibilidades e os desafios do mundo das nossas relações. Não é novidade para nós, e não é de agora, claro, mas principalmente ultimamente, nesse momento de transição planetária em que vivemos, os dramas não cansam, as dores não cessam, as lágrimas insistem, a morte campeia. E por quê? Por que a humanidade está doente? Porque a família está enferma.
e esta está enferma, porque nós, os seus constituintes, também não estamos saudáveis. Então vamos compreendendo desde o início que para a grande conquista desejável, necessária da paz, é indispensável que cada um de nós estejamos em paz. Não é sem razão que Jesus, em belo momento, como em todos, aliás, nos ensina em dado instante dizendo: eu não vim trazer a paz, mas a guerra. Compreendendo aí, mais uma vez, sob o olhar da doutrina espírita, o impositivo da fala do Senhor. Por quê? Para que nós possamos construir, manter, difundir, ampliar, desdobrar, a partir de nós, a desejável paz, é indispensável essa guerra íntima, no sentido de mudança profunda de valores, de crenças. A necessidade de uma releitura, de nós revisitarmos-nos, para que deixemos para trás, o mais rápido possível, essas questiúnculas que insistem em nos martirizar, em nos chumbar no mundo nas expressões mínimas, comezinhas, irrisórias, irrefletidas, doentias, como o consumismo, entre outros, os chamados vícios sociais, e por aí vai. E a família, então, ela passa a ter, como sempre, um papel de extraordinário valor, em que as figuras de pai, mãe, filho e outras que inclusive modernamente se desenham, devem ser trabalhados, compreendidos, para que no fundo ou no final, o grande momento de melhora, de conquista possa acontecer. Nós vamos trazer aqui, quase que em dois momentos, no primeiro, algumas reflexões a respeito do tema proposto. E depois, alguns quadros, alguns dados ligeiros estatísticos, que eu vou até mostrar para vocês, que eu tirei desse livro, Família, Juventude e Educação. Ele é do Álvaro Crispino, muito conhecido aqui no estado do Espírito Santo. Ele é do Rio de Janeiro, ligado ao movimento espírita do estado do Rio, educador, pesquisador. Essa obra, eu me permito aqui sugerir aos amigos, aqueles que gostam, inclusive tem um prefácio muito interessante de Joana de Ângeles. Ele traz para nós alguns dados muito interessantes a respeito da importância da educação, no contexto principalmente da família, mas que se desdobra para toda a sociedade. A essa pergunta, quem é a família? Nós trazemos um apontamento de Emmanuel no livro Vida e Sexo, e que diz: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Emmanuel, como todos nós sabemos, é voz autorizada há mais de 60 anos, quando deixou na literatura espírita, desde os primeiros momentos, através da psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, uma literatura fascinante, fantástica, que ao lado da beleza de estilo com que ele sempre demonstrou, acima de tudo como fundo, ensinamentos extraordinários, de maneira delicada, educada, gentil, mas firme, decisiva, convocando a cada qual dos seus leitores para uma releitura de si mesmos, e entendendo aos poucos o papel que cada um de nós estabelece ou exerce na comunidade. Assim também como o papel da família. Então, em nível individual ou coletivo, todos nós somos convocados pela generosidade divina a compartilhar de alguma sorte a construção do bem comum. E para que possamos fazer isso, é indispensável que estejamos um pouco melhorados, para estender àquele que está do nosso lado ou mais distante as possibilidades da mensagem que renova, que esclarece, que amplia, que consola. Acima de tudo, a mensagem do Evangelho do Senhor. Então, essa fala de Emmanuel, evidentemente, é muito oportuna, alertando-nos a respeito da importância do Instituto da Família. Na linha do tempo,
Vamos fazer um passeio de pouquíssimos minutos a respeito da estrutura da família. Veja bem, sempre aconteceu, e talvez ainda hoje, se bem que sem a preponderância de tempos mais antigos, a constituição da família sob várias formas, sobre várias molduras. A poligamia, nós sabemos, é aquele instituto, aquela forma em que um homem detém no círculo íntimo várias mulheres, como também pode ser o contrário, em que, às vezes, em período inclusive mais recuado ainda, mas na experiência que a história registra, algumas mulheres, aqueles regimes chamados matriarcais, em que elas se permitiam e conseguiam configurar na família ela como centro e tendo vários parceiros. A poligenia é aquela situação ou aquela configuração familiar em que o homem assume para si a responsabilidade e o convívio íntimo com mais de uma esposa, mais de uma mulher. Depois nós tivemos a poliandria, que é o contrário. Na poliandria, a mulher é que assume para si a administração, o convívio, a intimidade com vários homens. E a monogamia, que é o que impera atualmente no grande cenário humano, em que, via de regra, temos um homem e uma mulher. Evidentemente, nos extremos, aquelas escapadas famosas, mas não nos cabe entrar nesse mérito. O fato é que a monogamia, a humanidade, nós vamos compreendendo que a melhor forma de estabelecer uma relação de afeto entre as pessoas. Quando fugimos disso, na verdade, o outro ou alguém, ele assume ou lhe é imposto a figura ou a situação de objeto descartável. Então, isso não estabelece vínculos afetivos, de apreço, de respeito. Daí os problemas que surgem, os conflitos que arrasam famílias inteiras e os dramas que nós acompanhamos, inclusive pela mídia de vário porte, ainda modernamente. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 695, que não fugiu ao assunto, evidentemente, quando os benfeitores estabelecem que o casamento é a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Sem avançar considerações, que não é momento, vale observar como está escrito o conceito ou o entendimento de casamento. União permanente, o que não quer dizer, evidentemente, que em alguns momentos haja um impositivo da separação terapêutica, a fim de que dramas maiores não se estabeleçam. A união permanente de dois seres. Parece até, eu diria, que os benfeitores, há mais de 150 anos, já adivinhavam que no futuro, como agora, a problemática que convulsiona valores, quando nós temos dois pais, duas mães, e por aí vai, não é? Veja que ele fala dois seres, eles não falam um casamento que é a união permanente de um homem e de uma mulher. Até porque, nesse particular, a doutrina espírita, no seu bojo, ela não amplia o debate sobre o assunto, mas nas obras subsidiárias, particularmente de André Luiz e de Joana de Ângeles, nós encontramos referências extremamente elucidativas, que devem nos tranquilizar a emoção e nos oferecer um pano de fundo seguro para o raciocínio caminhe de forma segura na compreensão das opções ou das orientações sexuais, que é direito inalienável de cada qual. O grande problema que se estabelece não é a orientação, é o comportamento, que cabe inclusive não somente para os chamados homoafetivos, mas também para os héteros. Em qualquer aspecto, o comportamento deve valorizar o apreço, o respeito e o equilíbrio.
Então, nesse clima, nós temos a família contemporânea, como nós todos já sabemos por aí, né? É curioso, às vezes, um homem com filhos se une, né, novamente a uma senhora, uma mulher com filhos. E eu confesso a vocês, nas primeiras vezes que eu li alguma coisa a respeito, eu ficava sabendo, né, de alguns testemunhos, até em reportagens, como se dão bem. Parece até que realmente já eram almas irmãs, íntimas, a demorado tempo. Se dão tão bem que às vezes dentro da nossa família tradicional não se dão bem. É um drama constante. Os problemas que crescem, os desafios que se amontoam. O fato é que essa mudança que vai acontecendo de valores e possibilidades, ainda aí mais uma vez a doutrina espírita nos ensina o impositivo do equilíbrio, da sensatez, do bom senso, do respeito ao outro, à diferença, ao diferente, entendendo que a rigor ninguém pode ser taxado de anormal, porque se a gente for fazer uma análise sobre esse aspecto, o que seria normal ou anormal? Não é? Na comunidade humana, via de regra, todo mundo, eu diria quase 100%, adoece. Nem que seja aquela gripezinha ligeira. O indivíduo que nunca tem nada, eu posso tê-la como anormal. Numa média humana, em que todo mundo é acima de 1,80, eu seria anormal. Mas eu quero ser natural. Me deixem ser natural. Então, quando nós fazemos esse passeio muito rápido pelas possibilidades de intimidade familiar, a própria história nos convida a isso e modernamente o mundo se mostra dessa forma. A velocidade das mudanças, a tecnologia que avança de maneira impressionante, e eu confesso aos amigos, não contem para ninguém, eu não consigo acompanhar os meus netos nesse negócio de WhatsApp e Facebook, né? Eu sou da época da máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia. Um dia desse eu brincando com alguns netos, eu perguntei, você sabe o que é máquina de escrever? Não. E curso de datilografia também não sei. A gente escreve com quase os 5 dedos, eles só trabalham com 2. Mais rápido do que a gente com os 10. É impressionante. O fato é que essas mudanças se impõem naturalmente. Essa velocidade precisa, então, de ter em nós um certo equilíbrio, uma certa calma, para que o diálogo entre as gerações se estabeleçam. E os conflitos não chegam àquele grau da violência, do desamor declarado, do ódio estabelecido. Porque senão meus amigos perguntam de mim para comigo. Há pouco o nosso cancioneiro aqui, né? E acompanhamos a música sobre a paz. Francisco de Assis. Como a gente se emociona com uma mensagem como essa, seja lida, seja cantada. Sim, mas emocionar é muito bom e faz bem, nutre-nos a alma. Mas muito mais do que isso, o impositivo é para que a gente exercite a paz, a começar de dentro do ninho familiar. A música fala em que eu devo compreender, amar, perdoar. Sim, mas não é o outro de vez em quando. A generosidade divina coloca dentro do ninho familiar, invariavelmente, aquelas almas mais complicadas que a gente precisa de ajudar a se superar. E com outro detalhe, não tenhamos por conta dessa afirmativa, que seremos nós como que os salvadores do mundo. Nós precisamos dele sim, inclusive que nos desafie sempre a paciência, a compreensão, as possibilidades de crescimento. Às vezes nos parece, principalmente a nós os espíritas, aliás, vamos falar de nós, né? Porque o meu mundo é o mundo do espírita. Às vezes a gente tem a impressão de que pelo fato de estarmos tão ligados à mensagem extraordinária do Consolador, toda semana refletindo a mensagem de Jesus, toda semana, ao longo dos anos, tomando aqui litros e litros de água magnetizada, quilos e quilos, se eu pudesse mencionar assim, dos passes energéticos. Sim, isso é muito bom. Mas o que vai contar é a mudança profunda. É a questão de atitude, é igual à prece.
A prece é muito importante quando nós verbalizamos a prece, como no momento como este, em que compartilhamos de forma coletiva a indução, a sintonia com o Senhor. Mas, acima de tudo, prece é atitude mental, emocional, é comportamento, como sempre costumo dizer. Se prece fosse apenas valer aquela que fosse falada, o mudo estava perdido, porque não pode falar, não é verdade? Então é a questão de atitude. Por isso o impositivo da mudança íntima que os benfeitores espíritos, os benfeitores da doutrina sempre nos ensinam. Continuemos a nossa reflexão. Veja um detalhe com relação a essa chamada família contemporânea. Essa lei, 11.340, é a lei Maria da Penha, que certamente, em boa medida, se impõe no Brasil em função de atender necessidades urgentes das nossas irmãs. É muito bom que ela exista, mas eu vou fazer um parêntese aqui. Se nós precisamos de lei como essa, nós estamos muito doentes. Não é? E essa lei, num dos seus artigos, olha que curioso como ela configura família. Família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Extrapolou aquele conceito singular, legítimo, claro, tradicional, de família. Eu sempre digo que eu sou do milênio passado. Então a família para mim é pai, mãe e filhos, né? Mas isso já mudou. O que não invalida a família chamada tradicional. Todos nós estamos aprendendo a conviver com esse novo modelo, porque é importante, gente, não é o modelo, é como as pessoas se relacionam. Há muitos anos eu tive um colega que ele era de uma religião, a esposa de outro, então eles casaram no civil, evidentemente, e teve 2 cerimônias religiosas, numa igreja católica e numa evangélica, que eu não me recordo a denominação. Momento feliz, de muitas alegrias, palmas, sonhos. 3 anos depois separaram. Nada contra separar. O que se quer dizer é que, na verdade, muito papel assinado, né, muita cerimônia, não diz nada. E quantos de nós, na intimidade do próprio ninho familiar, 2 pessoas se entendem, se descobrem, se amam e vivem demoradamente? Divaldo Franco, numa das suas falas, há bom tempo, a respeito do assunto, e diz ele que isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos, não que eu seja daquela época, evidentemente, mas ele dizia o seguinte, que ele não entendia um porquê. Então citou o caso de uma pessoa próxima dele, um casal, em que viveram, se não me falha a memória, perto de 25 a 30 anos, mas não eram casados formalmente, né? O que hoje seria a união estável. Então, demoradamente, eles mantiveram a família num clima de entendimento e tal. Passados esses 25 e poucos anos, aí por insistência da família, resolveram então formalizar o casamento. Formalizaram. Muita festa, samba e alegria. Não demorou 2 anos, separaram. Aí ele falou, eu não entendo. Divaldo dizendo, não entendo. Por que formaliza, separa? Então é melhor não formalizar e ficar junto. Sejam felizes, fiquem felizes. Hein? Pois é. Pois é. E o parágrafo único dessa lei diz o seguinte, olha que interessante, as relações enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Para muitos de nós, evidentemente, é difícil. Eu tenho um neto de 18 anos, essas coisas que eu conto aqui, fica aqui, né? Evidentemente. E ele depois apaga para mim ali no tal do vídeo ali. Hoje ele está com 18 anos, por volta dos 15, 14, ele me aparece com um brinco.
Gente, eu não sou dessa época. Eu sou da época do chapéu, né? E me aparece com um brinco. Tudo bem. Se vocês me perguntarem, vem cá, não te incomodou um pouco? Incomodou. Mas eu não falei nada, até porque não me cabia, né? Tem pai, tem mãe. E eu estou naquele trabalho há muito tempo de mudança, de compreender, afinal de contas, qual o problema do brinco. Porque se a maioria de nós que não usa brinco comete tanto desastre, que usemos brinco, de argola inclusive, mas sejamos sensatos, dignos, generosos, amoráveis. Esta, inclusive, é uma das grandes mensagens embutido na proposta do Consolador prometido. Os adereços, o exterior, têm o seu valor, evidentemente. E, sob certas circunstâncias, dizem muita coisa. Mas precisamos aprender a valorizar o essencial, o profundo, o que vale, o que fica. É a grande mensagem da doutrina espírita e também do Evangelho do Senhor. Então, a chamada patermaternidade espírita, na perspectiva espírita, ela ganha um realce muito grande. Temos um texto aqui de Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, uma das primeiras obras da benfeitora e de extraordinário valor. Diz ela: família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Gente, é o que nós somos, necessitados, desajustados. O que não quer dizer que somos loucos. Há os loucos também. Mas é para a gente entender que, via de regra, normalmente, até por isso é que estamos nesse mundo de provas e expiações, nesse bojo extraordinário, nessas relações muitas vezes tumultuadas, mas que aqui e ali começa a florescer o entendimento, a compreensão e a paz. Só alcançaremos a desejável paz interior na comunidade e no mundo, na medida em que nós nos esforçarmos ou construirmos esse processo. É uma questão de trabalho permanente, constante. Não há tempo para terminar. Eu acho que é como se fosse o próprio conhecimento humano, não é verdade? Quando é que teremos um teto para o conhecimento humano? Nunca. Não há teto para o conhecimento, não há teto para as expansões do amor, não há teto para as exigências que devemos fazer a nós mesmos, para essa mudança permanente. E também, como sempre digo, dá trabalho, gente, cansa demais. Às vezes a lágrima chega sim, mas é o caminho que nós temos, dados inclusive pelo próprio Senhor da vida. Jesus, quando esteve junto de nós e deixou a marca excelente da mensagem da Boa Nova, não a fez sentado num gabinete, não se permitiu ficar simplesmente acompanhado dos seus mais íntimos e dali falando ou escrevendo a mensagem de renovação. O Senhor foi a campo, deu o exemplo dentro da própria família, quando teve inclusive adversários ferrenhos, nós sabemos disso, mas ainda assim se auto-superou, diferente de superar o outro. Não nos cabe, entendemos, querer superar o outro. Não, superemo-nos. Para que a gente não fique permanentemente dependendo da luz do outro. Construamos luz própria, para a partir de dado momento podemos também auxiliar aqueles que não a têm ou têm pouco. Porque convenhamos, o progresso, nessa lei do progresso, não há como nós ficarmos eternamente dependentes, senão a gente não evolui. Eu não sei vocês, um dia eu quero ser anjo da guarda. Um dia eu quero ser benfeitor. E seremos. A gente dá esse tom de humor, mas seremos. O caminho do progresso é esse, não há como fugir. Demoremos 100 anos ou 100 mil anos. Mas o progresso, ele há de chegar, para podermos atingir as culminâncias. E estarmos então, como o próprio Jesus estabelece no Sermão da Montanha, que veremos Deus face a face, nesse sentido de identidade contínua, permanente, serena, com o Senhor da vida. Continuemos.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, nós encontramos uma fala muito interessante a respeito da família, em que o benfeitor, à época de Kardec, estabelece: ó espíritas, amigos, ele está dizendo é para nós. Essa mensagem não é para todo mundo, não, é para nós. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. É para nós. Para nós que temos a bênção da informação da mensagem espírita. Que nós compreendemos ou começamos a compreender que somos espíritos imortais. Antecedentes ao berço, consequentes ao túmulo. Fomos criados simples e ignorantes, como nos ensinam os benfeitores, na questão 115 de O Livro dos Espíritos. E a partir desse ponto inicial, a extraordinária epopeia da alma começa a ser construída. Eu insisto, ó espíritas, é para nós. Precisamos de fugir, conquanto respeitáveis às convenções humanas, nesse particular. Mas precisamos de fugir a esse entendimento rasteiro de família. Se eu produzo um filho ou a filha, e muitos de nós podem, de maneira avantajada, oferecer tudo o que precisa, não basta. Indispensável o aconchego, a presença, e não precisamos de nos valer da doutrina espírita para essa compreensão. Os psicólogos, os terapeutas familiares de longa data já estabelecem isso. A importância, semelhantemente, a esses aparelhinhos nossos modernos. A gente não, eu me permito, eu não faço isso. Mas vamos lá, a gente não se livra disso. Os nossos contatos com o tal do WhatsApp, a WhatsApp, Facebook e algo parecido, que são benéficos, por favor, não estou falando contra isso não. Mas olha só, em recentes pesquisas, que a gente acompanha vez que outra, está se naturalizando o convívio humano à distância. Isso não é bom. Precisamos de olho no olho, precisamos do toque, do abraço, precisamos de ouvir de viva voz a fala de quem nos diz algo, ou nos pede algo, ou nos reclama algo. Que a gente use, e cá entre nós eu estou aprendendo a usar essa coisa, sabe? Mas, gente, precisamos de estar junto, como aqui. É bem provável, eu chego a imaginar daqui a uns tempos, será que a gente vai precisar de fechar as nossas casas espíritas, sabe por quê? Por exemplo, alguém aqui, ou de uma sala miúda, faz uma palestra, todos vocês, coladinho num aparelho desse, ouve a palestra. Não é verdade? Como muita gente está ouvindo através da internet. Isso ajuda, é bom, dissemina, propaga a mensagem consoladora, mas precisamos de estar juntos. O grande exemplo de Jesus, inclusive, foi esse aí. E prossegue o Santo Agostinho: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha só, todo o vosso amor. O que é amor? Há várias molduras, há vários conceitos, né? Mas na essência, amar alguém é doar-se a alguém. Amar alguém é compreender que esse alguém tem a sua maneira de amar. E na medida em que a gente começa a impor, né, deve amar assim ou assado, estamos violentando a vontade alheia. O próprio Jesus, fiquemos no Mestre, por excelência, não impõe, ele convida, ele educa, ele insiste, ele ensina, ele abraça, alerta, mas não impõe. Agora, a lei impõe, porque precisamos de evoluir, evidentemente. E encerrando a fala de Santo Agostinho, continua ele: tal a missão que vos foi confiada e cuja recompensa recebereis,
se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, amigos, nós somos sim pais, ou em qualquer nível de tutela dos nossos menores, somos corresponsáveis sim pelo futuro desse indivíduo, pelo futuro dessa alma. Até certo ponto, cabe a nós o indelegável compromisso de alertar sempre, de dizer não. Vocês já prestaram atenção que geralmente Deus só diz não para a gente? A gente vive fazendo prece para tudo. Quero saúde, quero paz, entendimento, quero acertar na loteria, e quero casar com ele, quero casar com ela, e por aí vai. E não raras vezes a resposta é não, não, não. Mas por que não? Porque Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós. A gente ainda é um infante espiritual. Temos esses arroubos de querer, de desejo. E muitas vezes, se a generosidade divina nos permitisse tudo, seria um desastre. Daí o não. Mas veja, é um apontamento do generoso Espírito, dirigindo-se especificamente à família espírita, no cuidado para com aqueles que lhe chegam de Deus, para ajudá-los a superar-se e a construir a própria vida. A partir de um momento, cabem a eles, os nossos filhos, evidentemente, como coube a nós, filhos dos nossos pais, cabe a eles decidir o que querem. E é muito comum, às vezes um filho toma rumo diferente. Não estou dizendo que não é nem para nada de ruim, de mal, de crime, não. Toma um rumo diferente, não é verdade? Buscam novas aspirações, até no campo da fé. E a gente às vezes não, mas como? Nasceu aqui dentro do centro espírita. Eu tenho uma filha que é assim. E para mim está tudo bem. Nasceu dentro do centro espírita, foi evangelizada, foi evangelizadora. Lá pelas tantas ficou nem aqui, nem lá. Depois foi evangélica, deixou de ser, agora é maranata, nem tanto. E está feliz. Então, se você está feliz, eu estou feliz. Não há porquê estabelecer qualquer ponta ou qualquer apontamento de sentença por conta de uma escolha diferente daquela que foi oferecida. Nós aprendemos também com a excelente doutrina espírita que somos espíritos especialíssimos. Ninguém é dono de ninguém. Não é? Não somos donos dos nossos filhos. Somos seus tutores durante largo tempo. E, evidentemente, enquanto pais e filhos, tenha o filho 70, 80 anos, se o pai ou a mãe estiver até lá também, é sempre pai, é sempre mãe. Aliás, quando desencarna, continua sendo pai ou sendo mãe. O afeto permanece, os cuidados insistem. Ficam felizes pelos nossos acertos. Evidentemente, se angustiam pelos nossos desconcertos. Mas é para a gente entender, é exatamente nesse mundo de relações extraordinárias, e é que a gente vai construindo a própria felicidade. Aqui, alguns dados estatísticos, tirados desse livro que eu mostrei para vocês. E esses dados foram tirados de uma pesquisa mundial. Então não é só do Brasil, não. É recente e são dados confiáveis. Eu não sei se dá para vocês lerem. Inclusive, eu vou mostrar aqui uma tabela. O número não está muito grande, não, mas eu não quis dividir para a gente ter uma noção de continuidade, tá? Então, vocês me perdoem. É uma falha técnica, segundo me falam, né? Mas fizeram a seguinte pergunta para um contingente de jovens. Quais os 3 aspectos que mais preocuparam ou preocupam seus pais na visão do jovem? E quais os que você acha fundamentais que um bom pai ou mãe devem ter para com os filhos de sua idade? Olha que interessante as respostas. Esse P é pai, o F é filho, tá? E o que está escrito na frente é do livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, em que ele, autor, estabeleceu uma relação da pergunta, da situação, com um capítulo que é tratado no livro.
a gente não vai investir nisso aí. Então, por exemplo, o uso de droga para os pais, a preocupação é de 52%, para os filhos só 45%. Só não, muita, né? Mas menor que os pais. Amizade, para os pais, eles preocupavam muito com cerca de 43%, os filhos 29%. Veja que a gente tem às vezes dificuldade, os pais, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando por mim, tá, gente? Não estou botando vocês no bolo, não. Mas a gente se preocupa com as amizades dos nossos filhos, não é verdade? A mim me parece, e não estou dizendo que está errado, são valores, são situações diferentes. Eu fico analisando, por exemplo, a relação das minhas filhas. Eu tenho 3 lindas filhas, inteligentes igual o pai, os mesmos traços delicados igual o pai, sabe? Então a relação que elas, filhas, constroem, permitem, movimentam em relação aos seus filhos, né? Às vezes para mim ou para a esposa seria um negócio meio, tem que pensar melhor, mas nem sempre é assim. Mas essa dinâmica é extraordinária. Então, no campo ou no quesito amizade, os pais se preocupam mais do que os filhos. Continuando. Os estudos, os pais preocupam mais, 41%, do que os filhos. Violência, os pais também se preocupam sempre mais. Aqui há pouco tempo, o ano passado, inclusive, nessas passeatas, né? Lá em Vitória sempre tem, evidentemente. Então, meu neto, à época, com 17 ou 16 anos, e cismou de ir. É claro que a gente fica preocupado. Não é romper ou inibir a possibilidade de fazer funcionar a cidadania, não é isso, não. Mas é os conflitos, os dramas que surgem, né? As violências que campeiam. E a gente, pai ou avô, se preocupa, ele não está nem aí. Não se preocupa não, eu vou ficar na minha. Uso de cigarro, os pais se preocupavam mais um pouquinho. Consumo de álcool, os pais se preocupavam mais do que os filhos. Que, aliás, por estatísticas modernas, atuais, né? Como se bebe e se fuma mais cedo. Apesar de se saber que faz mal. Então a gente aprende com isso o seguinte informação: não basta saber, é preciso nos conscientizar da informação que temos, fazer valer aquilo que é bom para nós ou não. Os 3 últimos dados são curiosos: AIDS, educação sexual e formação de caráter. Os filhos se preocupavam mais. Olha que curioso. Então, para a educação sexual, para os pais, a preocupação é 13%. Geralmente, eu diria que a gente não se preocupa. Tem pais, às vezes, que estimulam as primeiras experiências dos filhos. Das meninas, nem pensar. Não estamos criando sentença. Material para refletir, não é? Formação de caráter, me chamou a atenção. Para os pais, a preocupação é de 11%, dos filhos, 17%. Isso talvez retrate, porque a gente não dá para fazer aqui uma análise mais detalhada, né? Como a gente às vezes falha, ou falhou, nesse quesito, caráter. Porque às vezes a criança ou o jovem hoje, o que ele quer a gente dar, ele fica feliz. Mais adiante, ele vai nos recriminar. Pai, você não devia ter me permitido. Mãe, você não devia ter deixado. A gente precisa de ter essa coragem. Porque nós somos corresponsáveis ou responsáveis direto até determinada faixa de idade pelas essas almas, por esses irmãos. Não é? Olha aqui, outra pergunta. Em que você confia mais? Fizeram essa pergunta. Olha que curioso. Primeiro, nos professores, 84%. Na escola particular, 77%. Na escola pública, 76%. Nos médicos, 75%. Nas religiões, 71%. Depois tem outros. Aqui não entra a doutrina espírita nessa pesquisa, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção
É aqui, ó. Veja a importância dos professores. Para o aluno, é muito importante o que o professor diz ou faz. Aí eu roubei um pouquinho a função de professor para nós que somos monitores do ESD, para nós que somos evangelizadores da infância, para nós que detemos por generosidade da vida a bênção da palavra, de certa forma, professores. O que estamos fazendo da possibilidade de ensinar? É para a gente pensar. E vamos fugir desses ambientes ditos externos, agregados a nós. E dentro da nossa casa somos professores. Como é que estamos ensinando com o exemplo, com a fala, os nossas crianças? Será que não estamos, vou fazer aqui apenas uma referência para refletir. Será que a gente não cai invariavelmente naquela velha historinha que a criança fala, pai, telefone para você, diga que eu não estou. E a criança fala, papai não está aprendendo. Tem casos mais doloridos, a criança fala, papai mandou dizer que não está. Mas, não é? Sabe, as nossas relações conjugais, como é que nós estamos? Estamos dando exemplo vivo para a nossa criança. Nós não sabemos essa alma que ele está, que às vezes já traz conflitos extraordinários de experiências pretéritas. Estão procurando um chão mais seguro, estão procurando afeto, renúncia, eles precisam disso. Para a gente pensar, meus amigos. E um último dado. Qual o grau de influência que tem sobre os seus valores? Então, esse GI é grande influência. MI, média influência. PI, pequena influência. NI, nenhuma influência, tá? Então, resumindo, os pais, olha só, têm grande influência, 84%. E às vezes a gente não percebe isso. A gente acha que não é isso. Como é que estamos? De novo, a pergunta insiste, como estamos? Os professores, grande influência, 55%. E a média influência, 32%. Os amigos, 33% tem grande influência. A média, 46%. A religião, olha lá, 28%, grande influência, 44%. Então a gente começa a perceber, meus amigos, que esses nichos, que esses espaços, que essas instâncias em que a gente se movimentam, é fundamental e importância. Vamos passar aqui, porque esse relógio aqui do Vigílio anda muito depressa, eu já estou sem hora já. Isso aqui é muito importante, é um texto do livro que eu mostrei para vocês. Olha o que ele diz em dado momento. Diversas pesquisas, isso é a nível mundial, tá? Não é só aqui no Brasil, não. São pesquisas confiáveis. Diversas pesquisas informam que estudantes chamados a tomar decisões tecnocientíficas de alto impacto social são capazes de organizar o pensamento racional, tais quais os cientistas. Ocorre que os pesquisadores identificaram o fato de, para tomar essas decisões, tais estudantes, olha que interessante, consideram irrelevantes qualquer conhecimento científico que não apoia suas crenças prévias. Por isso é que nós temos cientista louco. Conhecimento vastíssimo e profundo. Conhece as entranhas da matéria, mas os seus valores mínimos, pequenos, amesquinhados às vezes. Então descobre o átomo, em vez de curar, faz a bomba. Não é? Mais interessante é a sequência da fala dele. Ou seja, os estudantes tendem a selecionar a informação
que está mais de acordo com as suas crenças pessoais sobre o tema colocado. E fecha. Os pesquisadores apontam que os fatores mais importantes em uma tomada de decisão não são os de base científica, mas sim fatores como os valores morais e pessoais, as emoções dos envolvidos, os aspectos culturais, sociais e políticos relacionados com as questões apontadas para a tomada de decisão. Entra aí, evidentemente, a importância da doutrina espírita, da mensagem do Consolador prometido, consola porque esclarece. Então, meus amigos, se na verdade o que vale são os valores morais e pessoais, as crenças profundas do indivíduo, então quando o indivíduo, por exemplo, exerça qualquer função pública, inclusive, ele vai pautar a sua vida pela dignidade das ações, ainda que as possibilidades lhe ampliem um chão muito largo para os equívocos sistemáticos perante a ética. A doutrina espírita enriquece demais a todos nós. Valorizemos, pois, a mensagem espírita. Valorizemos a mensagem do Consolador prometido. Tenhamos na doutrina espírita não somente algo que nos emocione com as suas falas muito interessantes, mas, acima de tudo, que a gente possa buscar e exercitar o quanto possível a lição que a gente tem. E basta ficar, talvez, de tudo que a gente falou, para que a família saudável possa ser uma referência bonita para toda a humanidade. Atender a uma fala de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E buscar o reino de Deus é um trabalho de autodesenvolvimento, autodescoberta, para atingirmos a autoiluminação. Se é verdade que o Brasil está fadado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, somente acontecerá depois da sociedade brasileira estar saudável, eticamente firme no bem, para que possamos então oferecer ao mundo algo de bom. Toda essa dramaticidade que vivemos, não nos espantemos. É necessário primeiro curar a enfermidade, para depois, dentro do justo merecimento, compartilharmos com os outros e com o mundo as possibilidades de sermos todos felizes. Paternidade e maternidade, convenhamos, é prática e exercício, acima de tudo, de abnegação e de amor. Não nos iludemos. Façamos um esforço constante. Indispensável renúncia a nós em benefício do outro, a exemplo do próprio Cristo, que entregou-se ao holocausto da cruz, para dar o testemunho vivo de que vale a pena ser bom. Indispensável amar para ser amado. Que a paz permaneça com todos nós. Um domingo bonito, uma semana feliz e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado.